estamos de volta com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, falando sobre os agentes da natureza. Sebastião, tem algo mais que você queira complementar sobre este assunto? Esse assunto é infindável. Nós podemos colocar mais algumas pimentas, alguns temperos neste banquete que nós estamos servindo. Quando nós percebemos esses agenciadores na criação de um pensamento, o próprio pensamento, como criatura, já que o Criador somos nós, é uma síntese de estados conscienciais do nosso universo e de incontáveis realidades do meio em que nos encontramos. Então é um filho que jamais podemos expulsar. E os elementais que foram trazidos da natureza para fazer parte do nosso pensamento, que está sendo também trabalhado uma emoção que vai qualificar esse pensamento, estados de emoções de outros seres, estados mentais de outros seres, todos eles vão sendo agregados na nossa alma, vão sendo incorporados, na visão de Camille Flammarion, na nossa obra. E nós vamos governar todas essas almas ganglionárias, esse universo de pequenas almas ou de microconsciências, que vão passando a fazer parte do nosso cenário, possibilitando a expansão da nossa consciência. E não só isso, já que eles vieram do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, seja lá do que reino for, de qual frequência, eles vão interagir com maior facilidade com esses reinos para o processo de manutenção e preservação da vida. Porque agora, estando em nós, sendo agentes do reino vegetal, eles têm facilidade para acessar a esta essência que gera e nutre em nosso cenário, sem matar as formas. E assim com todos os demais reinos. Então, a cada dia, com a compreensão e vivência desses ensinos, nós vamos vendo que nós vamos necessitar de menos para fazer mais. Nós vamos usar o mínimo e fazer o máximo a cada situação. Nós podemos pacificar as nossas emoções com um pensamento, com uma respiração bem compassada, com uma proposta de transformar-nos em agentes conscientes da natureza também. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos estar nutrindo, pacificando, curando-nos ou contribuindo para nutrir, pacificar e curar aqueles que estão no contexto, mesmo sem mexer um músculo aparentemente. Às vezes até no nosso silêncio, né? Podemos Exatamente, estar fazendo. No silêncio é o que mais trabalhamos. É isso aí, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então a gente pode utilizar esse silêncio a favor disso tudo que você está falando, né? Já que para o chamado mal, nós vamos vamos expulsar do nosso cenário e não vai ficar bem para a nossa frequência vibracional. O ideal seria sempre pensar no bem de todos, porque o bem de todos é a lei suprema. Isso aí. Então, para a gente complementar um pouquinho mais o nosso estudo de hoje, vou estar lendo uma citação de Miramês na obra Filosofia Espírita, volume 12, capítulo 24, que está aqui citado, né, no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, na página 230, se você quiser nos acompanhar. A natureza tem muitas divisões no tocante aos agentes espirituais. Esses espíritos do Senhor comandam todos os movimentos da água e do ar, da agricultura e da pecuária, das religiões e das ciências, dos animais e dos vegetais, do fogo e das revoluções geológicas, da paz e da guerra, para depois chegarem a um ponto de estabelecer a harmonia na terra, de modo que ela se transforme em paraíso, onde o amor será todo o necessário para se viver. Muito bonita essa citação. Miramês está pedindo para completar do pensamento e da emoção, da palavra e da conduta em todas as suas frequências. São eles, como nós sabemos, desde o início dessa série. Então, assim, como nesse trabalho, como agentes da natureza, nós podemos interferir ajudando ou prejudicando o desempenho deles? Exatamente, porque quando pensamos, nós ditamos normas, nós criamos regras. E eles não sabem o que é certo, o que é errado, bem ou mal. Simplesmente, se eles estão sintonizados com aquela frequência e precisam aprender aquela lição, já que todos nós, sem exceção, vamos passar por todas as lições e aprender gradativamente em todo o universo a presidir todas as coisas. Então, no momento, às vezes, uma atitude descortês é uma lição que alguém precisa.
Mas, de repente, eu não preciso aprender o negativo para depois aprender o positivo. Eu posso ir diretamente para o positivo, observando o chamado negativo e já pulando aquela etapa. Eu não preciso passar por um desconcerto ou um desacerto, uma coisa deprimente, se eu estou vendo ela acontecer e vendo os resultados. Eu posso escolher outro caminho. Então, eu posso aprender observando as atitudes de outro que necessita ainda, por ignorância, passar por aquela situação. Então, eu não preciso queimar o bolo, se eu observar a temperatura do forno de alguém que acabou de queimar o bolo. E eu não vou criticar quem queimou, porque ele já me ensinou uma grande lição. Então, com essas observações, nós aprendemos sem prejudicar, e a atitude de cada um de nós deveria ser aquela que, se tivermos que tomar uma decisão que ela não for a melhor por não termos a consciência ou o conhecimento mais ampliado, que ela seja aquela recomendada por Joana de Ângeles na obra Vida Feliz. A que cause menor soma de prejuízos. E se tiver que ficar no prejuízo, fiquemos nós, para que o entorno não seja prejudicado. Porque é melhor que um seja prejudicado do que muitos. Isso está em São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso a gente precisa ter consciência do como a gente está agindo nas situações, né? Porque muitas vezes dentro da psicologia a gente estuda muito essa questão de vícios emocionais, vícios comportamentais. E se eu ainda estou agindo mediante a um vício, muitas vezes eu não estou atento, eu não consigo me aperceber no momento que eu vou fazer novamente aquilo, né? Muitas vezes entrando até na questão do automatismo. Você pode explicar um pouco mais? Exatamente. Por isso nós temos uma doutrina que é a síntese do conhecimento cósmico. Então ela nos ilumina pela filosofia, ela nos esclarece pela ciência e nos dá as diretrizes comportamentais pelo Evangelho do Cristo, que é a vivência, que é o comportamento. Então, diante desse cenário, quanto mais estudarmos a respeito da situação em si, quanto mais experimentarmos para entender como ela funciona e quanto mais nos tornarmos a ação que queremos, mais fácil a coisa se torna. Agora, quanto mais ignoro da situação, quanto mais fico temeroso, será que vai dar certo? O que alguém vai pensar de mim? Aí eu vou ficar a ver navios, como eu falo de vez em quando, né, nas nossas reflexões. Eu posso ficar à beira do caminho, a ver navios, ou à beira do poço morrendo de sede. E vai depender de mim entender, aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em mim, em primeiro lugar, e a ler o livro oculto em todas as frequências da natureza. Porque se o conhecimento ainda não está em mim, ele está em alguma parte do cosmos. E eu posso acessá-lo mediante o que eu pretendo construir, sempre que vise o bem de todos. Porque, como eu disse, o eterno bem é a lei suprema na visão de André Luiz. Então eu posso estar encontrando essas respostas também do lado de fora, né? Do lado de fora, já que eu estou batendo às portas de alguém no desejo sincero de aprender algo nobre para não ferir, para não prejudicar quem quer que seja, em qualquer momento, em qualquer lugar. Ok, então vamos dar mais uma aprofundada aqui no nosso estudo, né? Também vou dar uma lida numa citação que para alguns vai estar na página 231 da obra Despertar da Consciência. Na quarta edição estamos na página 230. Ao observarmos as inumeráveis dimensões de trabalho existentes em nosso próprio universo, compreenderemos a extensão dimensional do planeta Terra como corpo ciclópico do Cristo, o nosso campo de trabalho e atuação. A nossa interação com a natureza e com todas as dimensões de vida nela existentes é algo inexprimível para o nosso entendimento. Então, Sebastião, nessa interação com a natureza, com tudo e com todos, onde acontecem as permutas incessantes, os elementais participam? Todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Então, veio uma síntese por intuição ou por inspiração. Não sabemos de onde vieram as informações. Sabemos que elas vieram. Ninguém consegue pensar sem interagir com os elementais e com todas as frequências de vida em toda a criação. Ninguém consegue interagir sem permutar, sem trocar impressões, sem trocar valores. Ninguém consegue permutar ou vivenciar qualquer conteúdo sem a vida de relação. Eu preciso do outro para fazer isso. Então, quer seja elementos ou elementais, ou seres em qualquer frequência, nós precisamos conviver para crescer, para desenvolver os nossos potenciais.
Então, se eu quiser expressar o mais discreto pensamento, eu preciso de alguém para ouvir o que eu estou pensando, pelo menos. Porque o espírito, na essência, não precisa do pensamento. Ele age por intuição, ele é. Então, eu preciso ser percebido fora de mim para mostrar o que eu sei fazer, o que eu sou capaz de fazer como professor numa situação e como aprendiz em outra. Então, quando eu penso, eu estou convidando os meus estados de consciências que precisam ser promovidos para o cenário do consciente, vindo do subconsciente e do inconsciente. E, ao mesmo tempo, do entorno, em todas as frequências condizentes que eu proponho construir, ou reformar ou reconfigurar. E nesse processo de interação de permutas incessantes, eu vou reconstruindo, revitalizando o meu cenário e, ao mesmo tempo, agregando outros estados de consciência e, ao mesmo tempo, repatriando consciências do meu universo para auxiliar outros cenários também. Ok, uma compreensão bem clara, né, bem extensa, né, de certa forma um pouco complexa também, né, para a nossa compreensão. Mas, de alguma maneira, eu vou pedir para o Sebastião voltar, né, falar um pouco mais desse assunto no próximo bloco. E para você que está em casa acompanhando esse estudo, se você quiser adquirir uma obra do Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que já está na 4ª edição, é só você entrar em contato através do site o despertardaconsciência.com.br ou pelo telefone 11 2455 8138 e falar com Neuza Marques. Há também um outro telefone para contato que o Sebastião vai estar passando. O 34-3671-2237, falar com a Jussara, tanto para a aquisição do livro, quanto para CDs, DVDs, quanto para agendar um evento, porque ela é responsável pela nossa agenda vamos falar assim, global. Porque cada estado tem 1, 2, 3 ou mais irmãos nossos que nos ajudam na organização dessas agendas, falando de locais. Aqui em São Paulo, seria a Neuza, até Rio de Janeiro, Minas Gerais, uns 500 quilômetros no entorno. Mas se for a Franca, já tem o Cirlei, se for para o Maranhão, se for em São Luís, vai ser o Manuel, se for mesmo no Maranhão, na Imperatriz, já vai ser a Fátima Germano. Então, cada lugar tem agentes gerenciadores da nossa agenda também. É isso aí. Então, com vários agentes trabalhando em prol dessa causa que é o despertar da consciência. Então, vamos para um rápido intervalo e voltamos já.